Oi, bom dia. Eu sou Vinícius, esse trabalho com a Michele. Título dele: A representação de mulheres nas histórias em quadrinhos que comunicam ciências. Então, esse trabalho ele surge da aproximação das duas pesquisas, eu trabalhando com quadrinhos, a Michele trabalhando com a questão de gênero. Da articulação dessas duas temáticas, surge o trabalho para o evento, que tem como objetivo analisar como as histórias em quadrinhos, que comunicam noções de ciências, representam o papel da mulher na construção do conhecimento científico. Então, do ponto de vista metodológico, para a seleção desses quadrinhos, né, os critérios que nós utilizamos, eles terem sido publicados aqui no Brasil, apresentarem mulheres nas suas narrativas, comunicarem noções de ciências, terem sido publicados em dois períodos temporais distintos e em dois suportes também diferentes, né? Uma publicação da década de 50 em suporte de papel e uma contemporânea publicada em tirinhas na internet. Com isso, nossos dois objetos de análise foram a revista Ciência em Quadrinhos, do grupo EBAL, com publicações de 53 até 58. Então, nós analisamos as 21 edições da Ciência em Quadrinhos, excluímos as 11 edições das Histórias das Civilizações, que eram publicadas dentro da Ciência em Quadrinhos. E o outro objeto foram as Cientirinhas, com publicações a partir de 2016, do Marco Merlin, cocriação com Dragões de Garagem, quadrinhorama. Então, analisamos 219 tirinhas, número até janeiro desse ano. Isso, como referencial teórico, nós nos ancoramos em Postman, que adota uma abordagem semiótica como metodologia, em Ático Chassot, que é um professor de química que estuda há mais de 2 décadas, como o predomínio masculino em atividades científicas se conecta diretamente com a própria história da humanidade. E desde a formação da civilização ocidental, há exclusão vertical de mulheres de espaços e cargos de poder e de destaque. Mesmo defendendo, né, que a ciência não deva ser marcada por um culto ao nome de pessoas, o professor Ático considera que é importante destacar que as mulheres também tiveram contribuições significativas na construção do conhecimento científico para incentivar o ingresso de mais mulheres nesse espaço acadêmico, então tornando-o mais democrático. A baixa divulgação das produções científicas de mulheres também é investigada pelo movimento feminista, que mobilizou suas pautas relativas à desigualdade de gênero para a academia ainda na década de 70, e hoje é composto por vertentes bem diversas e plurais entre si. Então, no primeiro objeto de análise, nós não encontramos as mulheres representadas como protagonistas nas narrativas, né? Então, as escassas representações femininas eram sempre como coadjuvantes, sempre estereotipadas, na maioria das vezes, nos papéis de dona de casa e mulheres casadas, né? Sempre ocupadas lavando, passando, cozinhando e cuidando dos filhos, conforme nos traz Cunha em 2016. Uma observação que nós fizemos nessas duas edições relativa, então, como é recorrente o uso do avental como símbolo icônico, né? Postman salienta que os quadros contêm imagens pictóricas que representam seu conteúdo através da forma de algo que traga semelhança, o que foi evidenciado então nessas duas edições. Também percebemos que na Ciência em Quadrinhos, quando as mulheres eram quadrinizadas, exercendo atividades profissionais diferenciadas, que não nos cuidados domésticos e da família, elas estavam representadas nos papéis de enfermeiras auxiliares, né? E até mesmo como professoras. Miranda e Oliveira lembram que nos contextos profissionais os homens predominantemente aparecem como protagonistas, enquanto as mulheres como ajudantes, como pode ser observado nessa edição número 5. Outra observação que nós fizemos é que as mulheres, quando eram representadas, né, em outras funções no mercado de trabalho, elas também não estavam ocupando funções em que elas eram empoderadas. Nas edições 17 e 16 isso fica evidenciado, e também na 16 podemos perceber que o cargo de chefia, né, o poder, era sempre ocupado por um homem. Apesar de ter as representações de mulheres no mercado de trabalho, elas estavam apenas na linha de produção.
novidade que nós encontramos foi o registro de duas cientistas consagradas, Marie Curie e a Lisa Meitner, que, apesar de serem muito influentes na história da ciência, foram representadas em apenas um quadro ao longo de toda a narrativa dessa edição. Já no nosso segundo objeto de análise, né, os Cientirinhas, a gente percebeu que quase metade dessas publicações apresentava mulheres em suas narrativas. Numa das primeiras tirinhas, a tirinha de número 9, então a gente tem diferentes mulheres representadas em diferentes áreas do conhecimento, né? E no último quadro, então, ressignificado uma frase machista, tinha que ser mulher. Outra coisa que a gente percebe nos Cientirinhas é o avanço na forma como ocorre a representação dos homens realizando atividades domésticas, como a tirinha número 149, ou nos cuidados dos filhos, como a tirinha 206. A gente entende que essas tirinhas contribuem para a superação do modelo social patriarcal, né, que cai sobre a mulher o peso das atividades do lar, desde serviços de limpeza até o provimento da alimentação adequada, como aponta Cavalli. Percebemos também que as tirinhas que representam a mulher... Então, temos tirinhas que representam a mulher em atividade científica, e essas tirinhas parecem sugerir igualdade nas condições de trabalho, como a tirinha número 17 e a tirinha 139. Tá? Outras tirinhas evidenciam a exclusão vertical, como a tirinha 59, ilustrando, então, a manutenção de uma hierarquia profissional ocupada por homens. Então, nessa tirinha aqui, né, cargos acadêmicos de chefia. Então, é essa exclusão vertical que ela vem retratar. A tirinha 62, então, ela denuncia e ironiza situações ainda vivenciadas por mulheres, né, e faz uso da frase lugar de mulher é onde ela quiser, então agora articulada a uma situação de preconceito em espaço acadêmico. Essa tirinha, ela ilustra também uma das principais características das publicações dos Cientirinhas, que é justamente a economia de detalhes no cenário, né, como aponta os estudos de Postman. E como considerações finais... Nossa análise inferiu, então, que a ciência em quadrinhos retratava mulheres predominantemente de uma forma bem estereotipada, né? Apenas ocupando funções relacionadas a tarefas domésticas e cuidados com a família. E quando essas mulheres exerciam atividades profissionais, essas funções não as empoderavam, né? Pois elas continuavam aparecendo, então, subalternas a algum homem. E nós entendemos que a ciência em quadrinhos explicitou e reforçou como a mulher era vista, retratada neste período em que a revista foi publicada, né? Que era anterior à eclosão do movimento feminista tradicional que ocorreu na década de 60. Já as publicações contemporâneas, né, das Cientirinhas, então apresentaram exemplares que preconizaram a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Então as mulheres foram retratadas, né, denunciando, alertando e fomentando reflexões sobre as desigualdades de gênero, né, ainda tão latente atualmente. Então, as tirinhas também representaram, né, e apresentaram as mulheres como protagonistas nas atividades científicas, também como detentoras do conhecimento. Então, a gente entende que as Cientirinhas, né, retratou as mulheres de maneira mais paritária, se comparada à representação dos homens, que também assumiram o protagonismo, só que agora não exclusivo ou até mesmo predominante. Então, é notável a intenção de romper com estereótipos e preconceitos tão enraizados na sociedade. Por fim, nossas referências e nosso muito obrigado.